Deus abençoe, meus amados. Paz e graça da parte do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Saiba que o Senhor Jesus tem cuidado de você. Saiba que, por vezes, Deus te livra de situações embaraçosas, pois Ele é um Deus zeloso, é um Pai justo e amigo. E se Ele não fosse justo e amigo, jamais teria enviado o seu Espírito, que é santo, para estar contigo. Creia nesta palavra, eu te convido a me acompanhar nessa leitura e vamos descobrir que o zelo de Deus está explícito na sua palavra quando se refere aos seus filhos, quando se refere às suas ovelhas. Ele compara esses filhos como criança e coloca a responsabilidade de cuidar destas crianças e perceber a importância que tem de cuidar aos seus servos. Não vou mencionar nome dos servos, já que todo servo é Jesus, eu vou ficar com essa palavra no plural. Amém? Graças a Deus. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 19, no verso 14, diz assim, queridos. Disse Jesus assim: Deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Glória a Deus. Graças a Deus. Tá uma palavra que é um ponto aqui de interrogação. Por que de interrogação? Porque cabe a quem ler esta palavra compreender o que ela quer dizer com o que ela está falando. Você vai descobrir que nem sempre o que a Bíblia está falando é o que ela quer falar. Tem palavra na Bíblia que ela fala algo, mas quer falar outro. E aqui está uma dessas palavras. Jesus adverte, é uma palavra de advertência para os seus servos, dizendo: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam. É uma palavra de advertência. Por quê? Porque o reino de Deus, irmão, é para estes filhos, estas filhas, o povo que é semelhante a uma criança. E aí você analisa uma criança. A criança, ela é defensora. Ela detém a autoridade, a autonomia sobre aquilo que lhe pertence. Ela não divide. Na maioria das vezes, a criança não gosta de dividir o que ela tem com outra pessoa, com outra criança. Ela é detentora dessa autoridade. É dela e ela até briga. Aí você vai perceber por que Jesus compara os herdeiros do reino dos céus a uma criança. Porque tem que brigar. Você não pode dar mole. Trocar o reino que já é teu. Está determinado no céu que é teu. Pelo prato de manjar. Por uma casa, por um carro, pela fazenda, pela riqueza do mundo. Irmão, que Deus abençoe a todos nós. Que Deus abençoe a todos, irmão, a todos. Espero, se Deus me der graça de chegar no céu, porque só Deus sabe. Eu espero encontrar todos no céu, se Deus assim nos conceder essa graça. Aí você pode estar perguntando: será, irmão, que você vai subir? Eu concordo contigo, boa pergunta. Quem sabe o dia de amanhã, né, irmã? Né, irmão? Quem sabe o dia da manhã? Hoje eu tenho certeza porque eu estou falando dessa palavra. Hoje, agora. Porque neste momento Deus está me usando. Então neste momento eu tenho certeza que eu estou salvo. Mas não sei se eu estou salvo por coisas do passado. Que às vezes eu falhei e estou me esquecendo. Não sei se eu vou falhar daqui por diante. Então, de forma que não sabemos. Tudo que sabemos é que Jesus está dizendo para não impedir ninguém de chegar no reino do céu. E ele faz essa comparação com a criança que é defensora, é detentora dessa autoridade, dessa salvação. Comparando a criança que briga pelo aquilo que é dela, criança que corre risco de se machucar,
em busca daquilo que é dela. Uma criancinha, quando perde o emprego, quando quer alguma coisa, ela corre risco, que o pai e a mãe têm que estar de olho nela para não deixar ela se machucar. Mas em busca do que ela tem, ela corre esses riscos. Jesus dá para os pastores, os seus servos, a responsabilidade de cuidar que essas ovelhas cheguem até ele. E aí, ele faz esse comparativo de uma criança. Não permita que ninguém fique de fora. Ele falando para mim, Damásio, não permita que alguém deixe de alcançar a minha graça. Não permita que alguém deixe de ouvir a verdade. Não defraude as suas consciências com palavras bonitas e montadas. Escorpo montado, mas que às vezes, em vez de curar as feridas, fere mais. Jesus fala das crianças e dá para nós um grande exemplo de como cuidar de uma criança. Que por vezes, uma criança faz teimosia, faz coisa que até irrita. Mas imagine Jesus, o que faria com essa criança? Repreenderia sim, mas amando, cuidando, zelando. Assim, nós que pregamos a palavra, o nosso dever é falar a verdade sempre e viver essa verdade. Por mais que a gente venha tropeçar, mas enquanto estamos de pé, devemos lutar para permanecer. E essa forma de permanecer de pé falando a verdade é que vai fazer com que o Espírito Santo convença o que está ouvindo. E tire ela do risco que a vida lhe oferece em busca dos seus objetivos. Porque todos nós, irmão, precisamos trabalhar. Precisamos de uma casa, de um carro, de casar. Precisa. Não precisa? Precisa. Mas o risco de você perder o reino ou ficar fora por algum motivo é grande. E os pastores, nós, servos de Deus, o nosso dever é realmente ensinar a verdade. O nosso dever é manifestar a verdadeira revelação da palavra. Olha que palavra maravilhosa. O que é que uma criança faz? Ela não corre risco em brincar? Está na calçada da tua casa, um cachorro passar na rua e morder, um carro atropelar, uma cobra que aparece, uma aranha que aparece, corre risco. Mas o pai tem que estar de olho. É assim que Jesus está falando para nós. Os meus servos têm que cuidar das minhas ovelhas, dos meus interesses. Não é possível que eu venha me descuidar dos interesses daquele que me levantou para tal situação. Existe um reino para esses que é semelhante à criança e a responsabilidade deles alcançar está nas nossas mãos, gente. Não confunda, não ache que é diferente, mas a minha conduta, a nossa conduta que prega a palavra, vai realmente dar a estas pessoas semelhantes à criança o reino de Deus. Ou vai impedir elas de alcançar. No livro de Mateus, no capítulo 25, no verso 34, irmão, diz assim. Eu vou ler até do 33 para a gente compreender melhor o 34. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então, no 34, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, receba como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Glória a Deus. Então, irmão, existe uma grande responsabilidade na vida dos pastores, do servo de Deus. Uma grande responsabilidade nesta palavra. Está preparado desde a fundação do mundo. E aí Jesus vai dizer, vai dar esse comparativo das crianças, dando mais responsabilidade ao servo dele. E existe o reino preparado para pessoas que é semelhante a uma criança. E ele vai dizer para nós, não impeça. Então existe uma grande responsabilidade, mas existe uma grande responsabilidade na mão de quem fala a verdade, ou na mão daquele que está ministrando a palavra, de manter uma pessoa no reino que já é dela, porque já é dela. A Bíblia diz que já é dela. Desde que fundou o mundo,
preparou Deus aquele reino para as pessoas semelhantes a uma criança. Então, existe uma grande responsabilidade do servo de Deus em deixar essas pessoas semelhantes a uma criança no reino que já é dela, ou afastá-la. Irmão, como é que eu afasto umas pessoas do reino que já é dela? É eu negando a verdade ou dando um mau exemplo, entrando confusão na vida das ovelhas. O mau exemplo, às vezes você falou a verdade, mas deu um mau exemplo. Ou às vezes você deu a verdade, negou a verdade às ovelhas e deu um bom exemplo na tua vida. Mas na hora de pregar, você, para agradar A ou B, você faz um escopo maravilhoso e nega a eficácia da palavra. Porque quanto mais sabedoria você colocar ali por conta própria na palavra, menos valor ela vai ter. Menos eficácia ela vai ter no coração de quem ouve. É bom ser reto. É bom ser direto. A responsabilidade das ovelhas de Cristo, que vem a Jesus, ficar no reino que já é dela, está na mão de quem prega, irmão. Não tá no quesito ovelha, não. O reino já é das ovelhas. Se elas forem semelhantes a uma criança. E depende do servo de Deus permanecer, deixar esse reino na mão dessas ovelhas. Ou seja, fazer com que elas permaneçam no reino que já é dela. E como é que o servo vai fazer isso? Pregando a verdade e dando o exemplo. São essas duas posição no servo de Deus que tem que ter. Pregando a verdade e dando exemplo. Para a ovelhinha sempre ter um exemplo, sempre ter um ponto de partida, sempre ter alguém recorrer. Foi esse o recado que Jesus falou para Pedro. Se você me amar, Pedro, você vai cuidar. Então hoje, irmão, o Espírito Santo está dando para nós que o povo de Deus é semelhante a uma criança e nós não temos que impedir, nós quem prega a palavra. E como é que nós vamos impedir? Negando a verdade, não só na palavra ministrada, como também no testemunho que damos da nossa vida. Então, deixe Jesus te ajudar para que você realmente venha ser um testemunho do que fala. Não só falar do testemunho de Jesus, mas você também ser esse testemunho de Jesus. Assim as ovelhas não vão se perturbar. E quando elas forem afrontadas, ela vai recorrer ao seu pastor, ela vai recorrer ao seu líder, vai ser orientada e ela volta ao caminho da salvação. Convide Jesus para te orientar. Hoje, Ele nos chama a Ele, para que Ele possa dirigir nossos pensamentos. Amém, Jesus? Deus abençoe.